Estamos de volta no quarto e último bloco do Conexão Popular, hoje recebendo a Coronel Eliane Nicolucci para uma conversa sobre segurança pública. Coronel, eu acredito que a principal crítica que seja tecida à Polícia Militar do Estado de São Paulo hoje seja quanto à atuação em manifestações e, enfim, e uma camada da sociedade critica muito a forma como isso é feito. E essa mesma camada, ela tem pregado a desmilitarização da polícia. Como a senhora vê uma possível desmilitarização? Seria benéfico? Seria mais malefícios? Qual a visão da senhora quanto a isso? É outro assunto que vale um estudo profundo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não entrar em modismos, né? O que o militar tem de diferente do não militar? O militar, ele não pode se sindicalizar, não pode fazer greve, ele não tem uma série de direitos trabalhistas que outras categorias têm, como hora extra, adicional noturno. Se a gente se enquadrasse hoje na CLT, inviabilizava muito das nossas atividades. Por quê? A gente teria que cumprir um regime de horário muito fixo, aquela questão de ficar além do serviço não seria mais possível, teria que indenizar. Isso ficaria inviável até economicamente para o Estado para manter uma polícia. Agora, opinião pessoal, o que eu penso? O risco de se ter uma polícia que atua com situações de grave contenção da ordem, porque no momento de grave contenção, de perturbação da ordem, é a polícia militar que acaba sendo acionada, né, para fins de manifestações, graves conflitos, né, reintegrações de posse, é a nós que recai o cumprimento de medidas judiciais e tudo mais. Se não houver disciplina e hierarquia, de forma que todos cumpram a missão e que tenha que ser cumprido, isso traz um grave risco a todos e à própria missão. Traz um risco para as equipes envolvidas, né? De um falhar, um deixar de falar não vou cumprir e todos os demais recaírem em risco. E principalmente o risco de ter mais de 100 mil homens e mulheres sindicalizados, armados e fazendo uma greve, parando. A gente, infelizmente, viu isso acontecer em outros estados, com gravíssimas consequências. Eles descumpriram o código de ética deles. Eu não vou entrar no debate do porquê, dos motivos disso, né? Tiveram os motivos deles para chegar àquele ponto que chegaram, mas é inadmissível para o militar fazer greve. E é o que está sustentando a polícia estar se mantendo trabalhando da forma como está tudo, é exatamente essa estética. Quando a gente pega países de primeiro mundo, nós temos, a maioria dos países, ele tem várias polícias, todas polícias em ciclo completo, e sempre tem polícia com modelo militarizado, sempre tem, que são exatamente as polícias que atuam em áreas de maior conflito ou em ações, intervenções de maior poder de perigo, vamos dizer assim, de maior vulnerabilidade. Então, mas vale a discussão. A gente tem que pensar que modelo que a gente quer, não só de polícia, mas do sistema de segurança pública. Um sistema menos burocrático, um sistema que atenda melhor e mais diretamente o cidadão, um sistema que ele flua um pouco melhor desde o momento da infração penal até o momento da prisão, apreensão, e até a penalização. Então, a coisa tem que fluir de forma mais rápida, mais fácil, exatamente para que a gente tenha resultados melhores. Acho que a questão né, que eles pregam isso é principalmente quando se fala em truculência, né? E eu, particularmente, já passei por alguns comandos, né, a gente chama de comando, não sei o nome correto, de averiguação, né, passando de carro, tanto da PM quanto da Polícia Civil. E, para mim, foi bem mais traumático da Polícia Civil. Eles são muito mais agressivos e querem mostrar poder. Então, acho que, na minha opinião, também não seria a desmilitarização. E tem mais uma coisa. Uma parte da sociedade pede realmente a desmilitarização e uma outra parte da sociedade vê nos militares, num governo federal militar, a solução quando o país inteiro sofre uma crise institucional gravíssima. Olha, Queria saber o que os militares poderiam ajudar nessa situação. O militar, ele na verdade não é pior nem melhor que ninguém. O militar, ele é diferente só. Exatamente, ele existe para
ser empregado em situações de grande crise ou de grande risco ou de grande perigo. Enquanto a maioria das pessoas corre do perigo, a gente é treinado para correr para o perigo, né? A gente não tem hora para inicia o serviço, mas não tem hora para acabar. Então, o nosso regime de trabalho, ele é diferenciado exatamente para que a gente possa enfrentar situações de crise aguda. Então, se precisar permanecer dias num determinado local para conter uma crise, seja de defesa civil, seja crise social, seja crise até socorro, como teve, né, em São Luís do Paraitinga, os militares estão lá porque o regime de trabalho deles já é prever esse tipo de ação em emergências, em situações adversas. Então, volto a falar, não é melhor nem pior. Eu entendo que é uma forma de trabalho, de prestação de serviços necessária. E o que dá base para isso é exatamente a hierarquia e a disciplina. Principalmente a disciplina na questão de fazer cumprir a missão, da forma como é. Você falou da abordagem, é interessantíssimo isso, porque não importa o modelo de polícia, a polícia ela é a mão do Estado, o Estado um poder amplo, né? No sentido de fazer cumprir as leis, de garantir a ordem, né? Para isso, a polícia ela detém o uso da força em nome do Estado. Nós aprendemos o tempo todo na nossa profissão a fazer o uso legal e escalonado da força. Então, a gente sempre começa no atendimento com uma negociação, uma mediação de conflitos, que hoje a gente tem investido muito na capacitação de mediação de conflitos, né? Até o uso de técnicas não letais, até o uso da arma de fogo. Então, tudo isso é escalonado, nós somos treinados para fazer o uso da força de forma gradual e progressiva para que se cesse a injusta agressão ou para que a gente possa conter aquela crise. Então, nós somos legitimados, tanto que a gente atua no caso de legítima defesa, né? Estado de necessidade, para salvar alguém de alguma situação muito grave. Então, é importante que as pessoas saibam que a abordagem não justifica a truculência e violência. Esse é um erro de procedimento operacional padrão. Nós atuamos conforme diretrizes e procedimentos operacionais padrão. E o nosso procedimento operacional padrão, em momento algum, prevê tapa, esculacho, de jeito nenhum. Né? Nós temos procedimentos. O policial que transgride, pode ser civil, militar, guarda municipal, não importa, ele tem que ser responsabilizado, ele tem que responder por trabalhar mal. Agora, o uso da força quando necessário, veja, você falou das manifestações públicas, né? O policial está lá para quê? Para garantir a ordem. Ele está lá para proteger o cidadão, seja no direito de manifestar, seja no direito de ter o seu comércio, né? De poder deslocar, liberdade de ir e vir. Então, o policial ele está lá nesse cenário para ser o garantidor de vários direitos. E ele não pode deixar que privilegie o direito de um em detrimento do outro. Então, ele vai estar sempre com foco no quê? No interesse público e no direito da maioria. E quando ele vai constatar uma quebra da ordem, depredação, danos, que é quando a gente acaba tendo que intervir, fazendo uso de gás, uso da força e tudo mais, é porque houve uma quebra da ordem. Houve uma ação que justificasse a intervenção do policial para que se retome a ordem. Gente, eu quero deixar claro assim, para a gente, a manifestação é um momento de complexidade, é um momento que traz grande preocupação, porque a nossa postura lá é para garantir a ordem, garantir direitos. Se a manifestação for dentro daquilo que a lei prevê, de forma pacífica, ordeira, o policial, na verdade, ele vai estar torcendo junto lá para que a coisa ande, né? Porque determinadas manifestações, inclusive, elas visam um interesse público muito interessante. Quando houver a quebra da ordem, nós temos o dever de agir. E se nós não agirmos para fazer cessar isso, nós cometemos um crime chamado prevaricação. Então, veja como é difícil para o policial dentro desse cenário simplesmente cruzar os braços, ver tudo acontecendo, tudo quebrando, né? Direitos sendo violados e não agir. Ele é obrigado a agir, ele não tem essa escolha. E ainda tem o fator de que ninguém fala, olha, daqui 15 minutos a gente vai quebrar tudo. As coisas acontecem, exatamente. Né? Júlio? Isso daí essa cena, eu acho que reflete nessa pergunta que eu vou fazer. Toda semana o Diário Oficial divulga uma lista de centenas de policiais que deixam a carreira, principalmente praça. O que está acontecendo com a Polícia Militar? Ela não é mais vantajosa, ela não atrai.
quais são as dificuldades que o jovem que ingressa na carreira de policial, em seguida ele abandona? Por quê? A gente tem um concurso aberto agora, né, para 2.700 vagas. Todos os concursos são feitos pela VUNESP, né, tanto de oficial quanto de praças, né, então são concursos públicos, onde eles são submetidos ao teste, à prova intelectual e depois a teste físico, psicológico e investigação social. É um concurso difícil e um concurso onde a gente está constatando em torno de 300 candidatos por vaga. Então é interessante ver que a procura tem sido muito grande. O concurso para oficiais da Academia do Barro Branco, ele está empatando ou até superando os cursos para a Faculdade de Medicina, por exemplo, que é uma das carreiras mais concorridas. Por outro lado, a gente tem que deixar claro que ser policial não é uma profissão somente, é uma vocação. A gente é submetido a condições muito diferentes. Nós não temos grande parte dos direitos trabalhistas que as pessoas têm, né? Hora extra, adicionais, uma série de benefícios. E nós somos submetidos a situações das mais extremas e das mais imprevistas. Veja, 2 policiais militares que compõem uma viatura de radiopatrulha. Eles acordam, vão lá, assumem o serviço, põem sua farda, entram na viatura, fazem lá o checklist, aí o Copom começa a pagar ocorrências. No dia a dia deles, das, 40 ocorrências que eles vão atender num turno de serviço, a maioria são ocorrências que envolvem mais mediação de conflitos. Só que tem situação que ele vai se deparar com o inimaginável, com uma situação que ele, às vezes ele pode até estar preparado, mas psicologicamente vai causar um choque. E das mais diversas, desde violências dentro de casa, troca de tiros, e ele está submetido a uma situação altamente estressante. A partir do momento que o policial enverga a sua farda, que ele põe a sua farda, ele se torna um alvo móvel. Todo mundo está vendo lá que o policial está lá, está andando. Então ele passa a ser uma pessoa pública, que passa a ser olhada por todos, alguns com medo, outros com ressalva, outros com raiva, né? Então é uma exposição, inclusive, da imagem pessoal. Isso é um peso para o policial, o fato de usar um uniforme, né? E essa imprevisibilidade do dia a dia exige que seja um profissional que goste muito do que faz, senão não aguenta. Realmente ele é submetido a situações de estresse intensas. O gostar é importante. Hoje, nós estamos enfrentando uma questão salarial também que está sendo bastante discutida, né? Claro que há condições, é uma perspectiva de se querer uma melhoria, né, de salário para o policial ter mais dignidade, poder trabalhar com mais dignidade, tudo. Mas eu acredito que o que mais impacta nessa questão é a forma como as pessoas enxergam o policial. Nós fizemos uma pesquisa de clima organizacional, várias, né? Cada ano a gente faz pesquisa, e o item que o policial, 100% deles falam que é o que mais causa tristeza para eles, é a falta de reconhecimento da sociedade para com o trabalho policial. É o item que mais tem pesado numa frustração, numa angústia, numa tristeza de ser policial. Nem tanto o salário. O salário é um item importante, é um item que certamente seria um fator de valorização muito importante, mas esse reconhecimento, essa acreditação da sociedade com esse esforço, com esse trabalho, é o que hoje mais tem impactado no dia a dia dos policiais. Coronel, saiu uma pesquisa em 2014, já é um pouco antiga, mas diz muito sobre, inclusive, essa situação do policial enquanto ser humano. Por exemplo, 73% dos policiais apoiam a desvinculação da polícia ao exército, ou seja, a desmilitarização. E mais de 86% que é a regulamentação do direito à greve e sindicalização. Então, esse desejo partido dos policiais tem a ver com condições de trabalho, com a falta de acreditação? Certamente sim. Volto a falar, o Brasil e a sociedade precisam saber que tipo de polícia querem, né? Se querem uma polícia realmente que possa ser ideologicamente contaminada, que seja sindicalizada, que possa fazer greve, é um risco muito grande que eu entendo para a sociedade, mas são riscos que a sociedade vai dizer se quer assumir ou não dentro do modelo que escolher. Essa pesquisa, eu não conheço a fonte, mas certamente pode sim ter a ver com essa questão de ter horário para entrar e não ter horário para sair, de ficar longas horas, às vezes, numa ocorrência de flagrante, que às vezes complexa, que pega,
parado na delegacia para fazer o registro, ser chamado na folga para ir no fórum prestar depoimento. Então, no dia de folga dele que ele poderia estar descansando, ele vai ser convocado para a questão de audiência, para poder falar sobre aquele que ele prendeu. Então, gera uma demanda muito pesada para o policial. E talvez o que se busque, o anseio dele seja ter todos os direitos trabalhistas que todo mundo tem. Para isso, vamos dizer assim, se a gente simplesmente começar a cumprir as 40 horas semanais, para eu poder dotar o policiamento das cidades do jeito que a gente tem, eu teria que dobrar o nosso efetivo policial para dar conta do recado, se a gente fosse cumprir a legislação do CLT. Hoje o policial ele trabalha muito mais. Então, para poder dar conta, para poder manter os turnos e por conta dessas coisas imprevisíveis que surgem, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, dentro desse assunto ainda, teve um levantamento feito pela PM que falou que a corporação tem 3.486 policiais aqui no Vale, né? Só que eles disseram que isso seria, assim, 13 agentes a mais do que havia 15 anos atrás. Só que nesse período, a região ganhou cerca de 400 mil novos habitantes. Então, a falta de policiais efetivos podia ser um fator determinante para o aumento dos casos de violência aqui na região? Na verdade, a gente tem, nos últimos 15 anos, tem mantido realmente o mesmo efetivo, né? Então, nós sabemos que cresceu a frota de veículos, cresceu o número de habitantes na região do Vale, mais faculdades, mais empresas, mais demanda, normal. Tem bairros que estão surgindo de um dia para o outro, né? A gente sabe disso. Nosso efetivo tem se mantido mesmo, porém, nós temos incrementos tecnológicos que ajudam muito o trabalho da polícia. Então, nós temos hoje grandes multiplicação de sistemas de vídeo monitoramento, a questão do vídeo, do monitoramento inteligente, que é o OCR, que hoje apita em tempo real, gerando um alarme nas viaturas quando o veículo é roubado ou furtado, aumenta muito a nossa eficiência. A questão do tablet, a questão dos sistemas e bancos de dados de informações. O que antes o policial tinha que buscar com muito mais dificuldade, hoje ele tem tudo mais à mão. E isso gera uma eficiência muito maior. O próprio gestão do policiamento, a aplicação dos recursos de forma mais inteligente, de forma a antecipar aonde acontece o crime, tem gerado bons resultados. Então, a gente percebe que, em que pese o efetivo ter se mantido mesmo, a população ter crescido, nós conseguimos, ao longo dos anos, promover uma boa redução dos crimes na nossa região, inclusive dos homicídios que nos dão o carimbo de região mais violenta do interior, né, paulista. Coronel, nosso tempo, infelizmente, acabou. Queria agradecer a presença da senhora aqui no Conexão Popular e abro espaço para a senhora fazer as suas considerações finais a respeito desse tema tão importante que é a segurança pública. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos pelas brilhantes perguntas, pela oportunidade de a gente poder falar um pouco, né, da complexidade do que é a segurança, mas deixar, acima de tudo, dois pedidos, né? Primeiro, que as pessoas não desanimem, que as pessoas não vejam nesse cenário algo que seja insolúvel. Não, pelo contrário. Cada um de nós, como cidadão, pode fazer muita diferença. Primeiro, olhando dentro das nossas casas. Olhem o que seu filho está fazendo. Veja a forma como nós nos tratamos dentro de casa, porque isso gera violência, né? Então, quando a gente olha para o ambiente onde a gente vive, para a nossa rua, daí a vizinhança solidária ser uma prática tão bacana, que tem trazido resultados tão legais. É a participação do cidadão olhando para si, olhando para os outros, né? Cuidando das pessoas que moram perto deles. Então, assim, participem, não desanimem, denunciem anonimamente, porque isso ajuda tremendamente as suas polícias, né? E a segunda coisa que eu peço, respeitem, acreditem, valorizem a sua polícia. São profissionais, né? São homens e mulheres que escolheram essa profissão, que trabalham para servir e proteger, que envergam uma farda com muito orgulho, né? Que passam por situações extremamente difíceis, mas que não perdem a esperança. E quando um cidadão passa, estende a mão, cumprimenta, olha no olho do policial e fala: policial, obrigada pelo seu trabalho, obrigada por cuidar de nós, isso tem um valor inestimável, tem um valor tão grande que vai renovar, vai multiplicar, vai dar a ele essa coragem de continuar lutando e, principalmente, de ver que o trabalho dele está sendo visto.
Então, é só isso que eu deixo como recado e um agradecimento especial a todos aqueles que têm realmente trabalhado muito para fazer acontecer, em especial aos nossos policiais militares, policiais civis, Polícia Técnico-Científica, guardas municipais, que estão, né, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que estão se somando, que têm interagido, que têm ombreado nesse grande esforço de prover uma segurança cada vez mais melhor para a nossa região. Coronel, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi mais um Conexão Popular. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!